Olá, meu nome é Daisy, eu sou psicóloga e terapeuta de EMDR aqui do canal Além da Foto e eu venho te convidar hoje, mãe, pai, responsável, para pensar um pouquinho sobre a obesidade. Nesse primeiro momento, eu quero complementar a matéria que já está aqui no canal, que a Nutri trouxe com grande maestria sobre obesidade infantil. Em outros momentos até poderemos falar da importância da mamãe ou futura mamãe manter o seu peso em um IMC normal antes da gestação. Mas, neste momento, eu quero trazer um pouquinho algumas reflexões sobre obesidade infantil. Nós sabemos que nos dias de hoje as crianças não fazem mais as atividades que nós, na nossa infância, fazíamos. Quando não tinha internet, quando as televisões eram apenas canais abertos e em poucos horários de desenho durante o dia. A gente brincava na rua, andava de bicicleta, pulava elástico, pulava corda, corria, e isso fazia um gasto de energia muito maior do que ficar em casa apenas comendo diante da televisão ou do videogame. Hoje em dia, as crianças não saem mais para a rua, a não ser que morem em condomínios seguros, em locais onde elas possam brincar na rua, e ainda assim elas optam por ficar no celular, no tablet, na internet, onde elas têm um mundo delas, onde elas se colocam ali dentro, e isso faz com que elas não tenham um gasto calórico suficiente para equilibrar o que elas consomem com aquilo que elas gastam. Não indo brincar na rua, não tem esse gasto maior do que o que elas consomem, ficando dentro de casa, estão ali ao acesso fácil de vários alimentos, muitas vezes calóricos, e acabam comendo mais, ingerindo mais, gastando menos, aumento de peso. E hoje em dia a gente percebe o quanto os pais acabam se sentindo frustrados e chateados por ter que trabalhar muitas horas fora, por não poderem dar atenção e estar perto dos filhos como eles gostariam. E aí eles acabam então fazendo pequenas recompensas de levar no Mac, de levar a comer uma pizza, de fazer um bolo de chocolate. E à medida em que a criança vai crescendo, além desse sobrepeso e cada vez aumentando devido a essa ingestão de calorias sem o gasto para equivaler, a criança vai entendendo que sempre que ela está chateada, frustrada, incomodada, ela pode então comer alguma coisa que aquilo vai deixar ela com uma sensação de prazer e assim ela vai esquecer os problemas. O problema maior disso tudo é a crença que a criança vai gerando na cabeça dela, que a satisfação, que o prazer só pode vir através da alimentação. E assim pode gerar uma obesidade já na infância ou ainda no futuro, numa adolescência ou numa idade adulta. Então, no momento em que a gente, como pais, não nos preocupamos com a alimentação dos nossos filhos, com o que a gente come em primeiro lugar, porque somos exemplos, né? Então, não adianta a gente servir um prato de brócolis para o nosso filho enquanto a gente está comendo uma pizza, porque ele não vai entender, né? Então, a gente precisa se reeducar, a gente precisa entender a importância de cuidar da nossa alimentação, da ingestão de água, da prática de atividades físicas. Olha, a mãe está indo na academia, a mãe está indo na aula de pilates, não, agora a mãe está indo caminhar. Ele vai entender a importância de que, olha, minha mãe está se cuidando. E no momento em que tu pedir para ele, filho, atividade física, vamos descer, vamos brincar com os guris no pátio, vamos correr, né, vamos brincar com as meninas, enfim, eles vão entender que, bom, a minha mãe está me pedindo exatamente o que ela faça. Então, no inconsciente dele não vai ter algo que seja o contrário ao que ele vive. Vai ser apenas o conjunto do que ele está acostumado. Então, uma dica que eu dou é para que não façam recompensas emocionais com a alimentação. Assim como a gente não deve fazer com nada, nenhum presente físico. Né? Então, a mãe ficou longe uma semana porque estava trabalhando e volta sempre do trabalho de uma semana com um presente, com um docinho, com uma balinha ou com um brinquedinho para a criança. Aí ela vai entender que sempre que ela tiver um sofrimento e uma falta daquilo que ela gosta e que ela precisa, ela vai ter uma recompensa no final. Então, ela até aguenta aquele período ali de ausência da mãe, porque depois vai vir uma recompensa. E isso é algo que a gente coloca na cabecinha deles sem querer. A gente quer que eles sejam felizes, a gente quer que eles estejam bem. Mas, infelizmente, essa forma da gente representar através das nossas atitudes é assim que eles interpretam. E isso eles vão levar para a vida. E aí eles vão tentar achar uma maneira de viverem dentro deste padrão. E isso é que vai complicar futuramente a vida deles. Então, além dessa dica de não dar recompensas, eu peço para que vocês, pais que se preocupam ou que já estão com seus filhos no início de um sobrepeso ou de uma obesidade,
para que vocês reflitam como está a alimentação da casa, como está a alimentação da família. Todos comem fora, todos só comem em fast food, ou todos comem em restaurante, mas sempre priorizam comer as coisas calóricas. Buffet de salada, meu filho não come salada, mas você come salada? Não é possível que uma família em que todo mundo coma salada, as crianças não comem salada. E se não comem salada, brigar, guerrear no meio do almoço também não é a maneira. A gente tem algumas técnicas de motivar, incentivar através de coisas que eles conquistam, que eles conseguem, um desafio, uma brincadeira, conquistar dando um prêmio. Mas o prêmio não precisa ser um chocolate. O prêmio pode ser um prato de salada. Porque para nós isso parece um absurdo, para eles são neutros quanto a isso. No momento em que a gente não faz isso achando que é uma bobagem, como é que eu vou presentear o meu filho com um prato de salada quando ele ganha algo, conquista algo legal? Por exemplo, teve notas boas na escola, então a gente vai sair para comer pizza. Por que comer pizza? Entende? Então a gente sempre leva para o lado mais calórico. A palavra mesmo comemorar, né, já vem do comer. Então tu precisa comer para se sentir feliz, para melhorar ainda mais o teu humor daquela situação que tu viveu que foi tão boa. Vamos comemorar com brócolis, com alface, com cenoura, com tomate. Eu adorava fazer para os meus filhos pratinhos decorados, né? Então, carinhas. Claro que a gente não tem tempo de fazer isso todo dia, mas uma vez por semana, no almoço do sábado, na janta, no almoço do domingo, isso dá para fazer. E eles adoram. E aí ele comia o prato todo. Era o brócolis, era a cenoura. Bom, meus filhos sempre gostaram porque eu sempre comi. Então, as dicas que eu dou são essas. Sem recompensas. E tentar trazer para o lado da sua vivência, da sua experiência, sem cobrar ele de coisas que você não faz. Para que você consiga, então, equilibrar a alimentação junto com os gastos que ele tem. Mostrar para ele que você se cuida e que por isso ele precisa se cuidar. E claro que de vez em quando terão desregramentos durante a semana. Não tem problema. Que ele não se sinta culpado por isso, porque você não mostra culpa também quando isso acontece. E sem brigas, sem estresses durante as refeições, porque a refeição é o momento mais importante em que a família se une para fazer as coisas funcionar. Certo? Então, qualquer dúvida a gente está à disposição. Te encontro logo mais aqui mesmo no canal Além da Foto. Até mais!